Aqueles que puderem, coloquem-se em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Romanos 8,14, apenas um verso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Leia comigo, todos juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra aberta diante de nossos olhos. E rogamos e confiamos na ação do teu Espírito Santo, conduzindo-nos à tua verdade, a fim, ó Deus, que o teu nome seja exaltado. Ajuda-nos no entendimento desta passagem, a fim, ó Deus, que a nossa vida seja estabelecida sempre pela tua instrução. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que te pedimos. Amém. Podem se assentar. Você notou o que esse verso diz? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta retórica a você. E aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Perdidos. Agora vem, não é a pergunta surpresa. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Sempre? A gente tem que entender o contexto. E parece que na língua portuguesa não nos parece tão bem como na língua original parece. Porque todos que são guiados, ou seja, dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Na língua portuguesa nós temos apenas uma palavra para filhos. No original grego nós temos mais de uma. E a palavra usada para filhos aqui, você pode diferenciar filhos bebês, filhos crianças ou filhos adultos. Então, todos aqueles, o verso está dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos adultos de Deus. Quem são os filhos adultos de Deus? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador. O que são filhos menores? São filhos que precisam ser guiados por um aio. Daí você lembra aquilo que Paulo ensinou sobre os judeus, que a lei os serviu de aio para conduzir a Cristo. Então Israel era um filho menor de Deus. Um filho de menor por quê? Porque ele precisava de um pedagogo, literalmente de um pedagogo para conduzi-lo em todos os detalhes. Nós, crentes da igreja, não temos uma lei a determinar cada questão da nossa vida. Então, nós não somos filhos menores conduzidos por um aio, nós somos filhos adultos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos aqueles que nasceram de novo, que creem em Jesus Cristo, são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os salvos. Agora, é exatamente sobre esse guiar que eu gostaria de falar-lhe nesta manhã. Como que se dá esse conduzir? Como que se dá este guiar do Espírito Santo à nossa vida? Como que o Espírito Santo nos conduz? E por que eu quero dizer-lhes biblicamente desta questão? Porque talvez possa ocorrer de nós nos enganarmos nesta questão, nesse atributo do Espírito de conduzir a nossa vida e imaginar que ele nos conduz de uma forma que a Bíblia não está dizendo que ele o faz. Por exemplo, o Espírito Santo, a intuição é uma questão real, ela existe. As mulheres são mais intuitivas que nós. Aquilo que popularmente se chama de um sexto sentido, não é? Por exemplo, meu sogro gosta muito de pescar, e quando eu vou lá em Umas, estou com ele, ele quer ir pescar, mas eu sempre consulto os oráculos. Minha sogra. Eu pergunto, sogra, vai dar peixe? Ela diz, não, hoje não dá. Nem saímos de casa. Ficamos quietinhos lá. Ou seja, é uma brincadeira para mostrar para você que existe a intuição. A gente imagina e pensa as coisas segundo a nossa intuição. Mas não é essa intuição que a Bíblia fala quando o Espírito Santo nos conduz. Ele não vai usar de uma forma miraculosa, extraordinária, fora do comum, para te dizer que você tem que fazer alguma coisa. Senhor, olha, eu vou levantar nessa manhã, e se o primeiro carro que passar na minha rua for prata, cor prata, eu sei que o Senhor quer que eu faça tal coisa. Tem milhares de carros cor prata em Goiânia. Eu vou hoje fazer tal coisa, e se eu chegar em tal... Meio Jefité, né? Ontem os jovens estudaram o juiz Jefité. Você lembra o que ele fez? Senhor, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, quando eu voltar, eu vou oferecer ao Senhor. O que saiu? A filha. E não se engane, ele matou realmente a filha dele. Ele tirou a vida da filha, porque ele não era um exemplo de homem espiritual, ele era um político.
E para não perder seu poder político, ele matou a própria filha. Olha que falta de sabedoria. Infelizmente, muitas vezes, um crente pode pensar que Deus vai conduzi-lo dessa forma. Eu quero primeiro mostrar-lhes que a condução de Deus sobre a nossa vida é algo real nas Escrituras. Por exemplo, Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Deus prometeu fazer isso. Há no Velho Testamento uma promessa clara. No Isaías 58:11 diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Ou seja, o Senhor faria isso constantemente. No Salmo 25, versos 8 e 9, bom e reto ao Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, ensinará o seu caminho. Sim, Deus faz isso. Deus nos guia o caminho que devemos seguir. Talvez não da forma que nós possamos imaginar. Já no Novo Testamento, por exemplo, em Colossenses 1:9 é dito: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Agora, ao invés de vontade, o Novo Testamento usa, ao invés de caminho, o Novo Testamento usa vontade. Deus vai nos conduzir dentro da sua vontade. E você conhece bem Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Isso é verdade. Deus nos conduz, Ele prometeu fazer isso. E se Ele prometeu, Ele o fará. Porém, um erro básico é pensar que a direção do Senhor à nossa vida é basicamente uma inspiração interna do Espírito, sem a participação da Bíblia. Este é o erro. Este é o problema. Pensar que Deus vai nos conduzir aquém da sua palavra, sem utilizar-se da sua palavra, realmente de forma além daquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Irmãos, por pensar que Deus nos conduz fora da sua palavra, por pensar que Deus não precisa e Deus não utilizará da sua palavra para conduzir as nossas vidas, é que muitos crentes têm entrado por caminhos tortuosos. Eu vou lhe contar apenas um exemplo daquilo que eu já presenciei. Quando eu morava na fronteira com o Paraguai, trabalhava no ministério pastoral lá, teve uma vez que uma mulher bateu no portão da igreja, ela queria conversar com o pastor, eu saí lá fora para conversar com ela, e ela disse para mim: pastora, a situação é a seguinte, o meu filho se envolveu com o contrabando, o tráfico na fronteira com o Paraguai, é algo forte. Ele se meteu com os traficantes, ele se meteu com pessoas que não devia, ele errou com eles e agora eles prometeram matar ele. O que é que eu faço? Eu acho que a resposta é lógica. A primeira coisa que eu disse a ele: olha, minha senhora, a primeira coisa, a senhora tira ele daqui. A senhora obrigatoriamente tem que tirar ele daqui. A segunda questão é a seguinte: quantos anos tem seu filho? 17. Já trabalhou algum dia na vida? Nunca. Segunda coisa é: põe um trabalho nesse corpo. Dá serviço para ele. Sabe o que ela me respondeu? Que ela entendia o que eu estava falando, mas que uma irmã na igreja tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, dizendo então que o Espírito Santo protegeria o menino e que aqueles bandidos não iam tocar nele de jeito nenhum. Eu disse a ela: e a senhora acredita nisso? Absolutamente. É muito fácil usar o nome do Espírito Santo para dizer que ele está nos conduzindo a algo fora da Bíblia, fora da sua palavra, aquém das Escrituras. O grande problema é esse: as pessoas pensam que Deus vai conduzir a vida delas sem a necessidade de conhecerem a sua sagrada palavra. Eu vou usar alguns exemplos que levam as pessoas a pensarem assim. Olhe os relatos do Espírito Santo guiando pessoas a ações na igreja primitiva. Eu vou usar apenas o livro de Atos, Atos 8:29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-te a este carro. Ele diz: ó, vai para aquele lugar, vai para aquela estrada, vai passar um carro. Agora você, um carro não é um carro, né? Que a gente está pensando aqui, quase uma carruagem conduzida por cavalos. Vai e você se ajunta. O Espírito Santo conduziu. Já no capítulo 10, falando a Pedro, diz: e pensando Pedro naquela visão, disse no Espírito: eis que 3 homens te buscam. Ele não sabia daquilo, mas o Espírito Santo conduziu realmente aquela questão. No capítulo 12, diz sobre a respeito da igreja, Paulo e Barnabé,
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Sabe, esse disse nos dá a ideia que o Espírito Santo falou audivelmente àquela igreja. Eles ouviram uma voz dizendo: separem a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A Bíblia está narrando isso. No capítulo 15, verso 28 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui é o grande concílio em Jerusalém, falando sobre a questão da lei. E finalmente em Atos 16 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. De que forma? Não sabemos. Mas em tudo isso você está lendo o quê? O Espírito Santo conduzindo diretamente a homens a respeito da sua vontade. Agora, a grande questão aqui é que você precisa entender um ponto. Nos dias em que essas coisas ocorreram, a igreja não possuía a palavra de Deus na forma escrita ainda. Por que foi preciso que o Espírito Santo fizesse isso naquele tempo? Porque a Bíblia ainda, o Novo Testamento, não havia sido escrito. E Deus usava então desta forma para conduzir os seus servos na pregação do Evangelho. Todas essas descrições, essas manifestações, são exceções, não regra. Elas aconteceram em um período específico e principalmente um período transitório, até que a Bíblia, o Novo Testamento, fosse escrito. A partir do momento, a partir principalmente do meio de Atos, você vê que tais manifestações vão realmente diminuindo. Por quê? Porque agora eles já tinham porções das Escrituras em suas mãos. Então, ler esses textos de forma isolada pode nos levar a um pensamento errôneo, de que a direção do Espírito Santo se dá como algo que Deus usa para encaminhar as decisões mais simples dos nossos problemas. Eu vou citar para você algumas aqui. Quem já não teve a seguinte dúvida, ou quem está tendo a seguinte dúvida neste exato momento: devo me casar? Com quem devo me casar? Sobre igreja. Eu devo participar dessa igreja ou não? Eu devo servir a Deus nesse lugar ou não? Agora vamos para a vida cotidiana. Será que Deus quer que eu aceite esse emprego? Será que eu estou no ramo certo de negócios? O grande problema de tentar resolver essas questões por nós mesmos, ou supondo que o Espírito Santo vai nos falar diretamente, de alguma forma miraculosa sobre elas, é que nós tentamos resolver essas questões sem aplicação direta das Escrituras. Este é o grande problema. Nós queremos que o Espírito Santo nos conduza sem usar a Bíblia. Nós queremos que Ele nos responda. É como se, então, Ele fizesse assim, o Espírito Santo fizesse: olha, vai entrar rapazes que desejam aí casar-se, eu creio que vocês desejam casar-se, casem-se, é muito bom. Ele pensa assim: olha, lá naquela porta vai entrar uma moça e vai brilhar uma luz incandescente sobre ela, eu vou saber aquela. Daí bem na hora que você entra, o introdutor lá liga aquela lâmpadazinha. Está roubado. Se enganou na história. Deus não faz assim. Deus não nos conduz fora da sua palavra. Quando Deus quer conduzir a nossa vida, Ele nos leva não a fatos extraordinários, Ele nos leva a conhecer a sua verdade, a termos discernimento daquilo que Ele deseja de nós. Então, justamente, as Escrituras, elas não vão nos determinar exatamente respostas a respeito disso. Muitas vezes já aconselhei, e lembro de uma moça que eu aconselhei quanto ao casamento. Ela disse assim: mas pastor, como é que eu vou saber que aquele homem é o homem que Deus quer para a minha vida? Como é que saber que Deus escolheu ele? Eu disse: minha filha, olha, não é a minha filha. Eu disse assim, né? Moça, olha, pensa da seguinte forma: o rapaz que você vai casar, escolha a sua, não responsabilize Deus. Deus dá parâmetros. Primeiro, é um homem crente, é um convertido, é um salvo, ou você está casando com um incrédulo? É um homem que leva a sério as coisas de Deus, é um homem que respeita pai e mãe, é um homem trabalhador, e em quinto lugar ele pode até ser bonito aos seus olhos.
A Bíblia nos conduz por parâmetros verdadeiros e não por uma luz que ilumina dizendo é esse o sujeito. A Bíblia não vai, o Espírito Santo não vai nos conduzir fora da sua palavra. Então nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão. O grande problema que nós vemos aqui é que a ideia que a voz interior do Espírito dirige, decide tudo, parece ser muito atraente. Eu sou um crente tão espiritual que eu não preciso ler na Bíblia o que Deus quer. O Espírito Santo me dirige pessoalmente. Rapaz, não cheguei no seu nível ainda. E nem pretendo chegar. Realmente, essa questão tão atraente parece exaltar o ministério do Espírito Santo e demonstrar que nós temos uma intimidade enorme com Deus. Só que na prática, esse tipo de super espiritualidade leva apenas à confusão. Nada mais do que isso. Um livro que eu li narrou a seguinte experiência de uma mulher que conduziu muitas e muitas pessoas. Um número imenso de pessoas foram conduzidas pelos pensamentos dela. E olha quais eram os pensamentos dela. Quando ela acordava pela manhã, ela consultava a Deus se devia levantar ou não. Parece atraente para quem tem que acordar às 6 da manhã. Né? Senhor, daí, levanta ou não levanta? O trabalho começa às 7. Daí você chega no empregador seu, no seu trabalho às 9, 9h30, e diz para ele que foi Deus que mandou você não levantar. Ela não se mexia até que a voz interior a dissesse para fazer isso. Ao vestir-se, ela consultava a Deus qual roupa ela devia vestir. E muitas vezes ela narra que o Senhor lhe dissesse que calçasse o sapato direito, mas não o esquerdo. Às vezes ela calçava só as meias, e às vezes uma meia e um sapato. Eu estou citando algo que parece ridículo, mas você já percebeu no nosso meio, eu digo, não na igreja, mas no nosso meio de trabalho, de escola, de família, quanta gente age assim? Quanta gente decide as coisas nesses termos? Se Deus quiser, se Deus não quiser, Deus vai me mostrar, Deus vai revelar, eu vou ter um sonho, eu vou ter uma visão. Tem uma irmã, tem um irmão lá na igreja que Deus fala diretamente com ele, os oráculos. Então eu chego na igreja e pergunto quanto que realmente custa para ele me revelar o que Deus quer comigo. Isso é comércio da religião. Realmente não é isso que Deus quer de nós. O que nós aprendemos com isto é que a falta de compreensão da prática fundamental e racional pela palavra de Deus em conduzir os seus filhos faz uma falta tremenda na vida das pessoas. E esse tipo de direção da Bíblia é essencial porque limita a área onde a direção é necessária e também o caminho que devemos seguir. Há um modo certo de honrar o Espírito Santo. E este modo é, nós o honramos como nosso guia quando honramos as Escrituras. O Espírito Santo não vai ser honrado se as Escrituras não forem honradas como instrumento para conduzir a nossa vida. Então jamais espere a direção de Deus para tomar uma decisão contrária à sua palavra. Eu já ouvi, e não ouvi apenas uma vez, infelizmente ouvi muitas e muitas vezes, mulheres e homens dizendo a mim, olha, Deus me conduziu a casar com esse fulano ou com essa fulana, e esse fulano e essa fulana são homens incrédulos, mas eu sei que isso não é pecado, porque é Deus que está me conduzindo a isso. Falácia, mentira, engano, imaturidade na fé. Deus não vai lhe conduzir a nada que seja contrário à sua palavra. Deus não vai lhe conduzir a nada que desonre e desfaça da sua palavra. Jamais Deus vai fazer isso. Infelizmente, muitos crentes têm usado isso, simplesmente para encobrir os seus próprios desejos pecaminosos, os seus próprios erros. O Espírito Santo nos dirige dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, quando você lê nas Escrituras que andeis no Espírito, literalmente andem dentro dos limites do Espírito. Eu quero terminar lhes dizendo algumas armadilhas comuns nessa questão. A primeira delas é que muitos crentes têm indisposição para pensar. Tomam decisões sem nenhuma base racional.
evitam a orientação bíblica para refletir. Quando escreve aos Hebreus, Deuteronômio 32, 29, diz: quem dera eles fossem sábios, quem dera entendessem. Nenhum crente vai ser conduzido por Deus sem pensar. Você precisa pensar e orar muito nas questões da sua vida. Além disso, muitos demonstram uma indisposição para pensar adiante, pesar as consequências de seus atos. O mesmo verso de Deuteronômio 32 diz: quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Muitos transtornos e erros seriam evitados se a gente pensasse nas consequências. Pensasse no que aquilo vai dar, o que nós vamos colher com isso. Em terceiro lugar, a indisposição para aceitar conselhos, a imaturidade e a presunção de dispensar os conselhos ao tomar uma decisão. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é o quê? Sábio. Eu já aprendi tanto com vocês, eu já recebi tanto açoite de vocês, que vocês nem imaginaram ao me falar certas coisas. Eu já recebi açoites aqui de irmãos do grupo Efatá. É difícil entender, não é a gente que não entende a linguagem deles, mas foi muito bem claro o que a pessoa quis me dizer. E era verdade. Jamais rejeite, ouça os conselhos. Talvez aquilo que alguém traga a você não trará realmente bem nenhum. Não rejeite. Pense naquilo. Pense no que ele está lhe dizendo. Porque aqui ou acolá serão sábios conselhos ao dirigir a sua vida. Em quarto lugar, tenha disposição para suspeitar de si mesmo. Infelizmente, muitos de nós não gostam de ser realistas a ponto de duvidar de si mesmo. Nós somos perspicazes para reconhecer o pecado nos outros, mas vagarosos para fazer o mesmo conosco. Nós devemos realmente permitir que Deus sonde o nosso coração. Olha o Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus precisa ter autoridade e poder de ir lá no fundo do seu coração. Hebreus diz que a palavra de Deus é realmente poderosa, uma espada de dois gumes que penetra profundamente, discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Sabe o que significa? Que muitas vezes os propósitos que temos não são os melhores. E os pensamentos que temos são errôneos. E a palavra de Deus é que discerne isso dentro do nosso coração. Além de tudo, infelizmente muitos de nós têm disposição para esperar. Deus não tem tanta pressa como nós. E não costuma dar mais esclarecimentos sobre o futuro do que precisamos. Aprenda uma coisa. Sabe como Deus nos conduz? Eu vou usar um termo militar aqui para vocês entenderem. Muitas vezes, eu lembro de treinamentos assim. O grupo básico de combate do Exército Brasileiro chama GC, exatamente um grupo básico, um grupo de combate formado por 9 homens. Um pelotão é formado por 3 grupos de combate, uma companhia por 3 pelotões, um batalhão por 3 companhias e assim vai em diante. Às vezes esse grupo de combate de 9 homens está separado de todo mundo. Ele recebeu uma ordem. Olha, vocês devem ir daqui até lá. Mas muita coisa acontece nesse meio termo. Então eles são treinados para sempre agir conforme a última ordem. Quando a dúvida bater, o que fazer agora? Voltemos para a última ordem. Nós vamos fazer o quê? Sempre a última ordem. Como que eu aplico isso à nossa vida? Se Deus lhe disse, dê este passo, não importa o que ocorra, você permanecerá nesse passo até que Deus lhe diga para dar outro passo. Mas jamais faça isso, de dar outro passo, sem que Deus lhe tenha encaminhado pelas Escrituras para que você faça isso. Sempre permaneça na última ordem, sempre permaneça na última direção que Deus lhe deu. Eu quero aplicar isso dizendo-lhes que os problemas, agora eu quero demonstrar-lhes isso, que nem sempre seguir a direção de Deus
vai ser um caminho livre de problemas. E por que eu quero aplicar dizendo isto? Infelizmente, também há muitos que julgam se Deus está os conduzindo ou não de acordo com o problema que enfrentam. Ah, Deus está me conduzindo por esse caminho, mas olha, pastor, esse caminho está tão difícil que eu duvido que Deus me conduziria por um caminho tão cheio de pedras. Deus me disse para andar naquele caminho, mas olha, eu acho que aqui tem tanta subida, é tão íngreme, que eu duvido que Deus teria a feliz ideia de me conduzir lomba acima. As dificuldades não são um sinal que aquele não é o caminho. As lutas e os problemas não são um sinal que Deus me abandonou. Muito pelo contrário. Os problemas devem servir como um aviso que avalia a nossa própria conduta e não necessariamente um sinal que estamos fora da rota de Deus. Notem o que Salmo 34, 19 diz. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Um caminho difícil não significa o caminho errado. Um caminho difícil não significa que Deus errou. E nem é uma sugestão para que você duvide dele. Por quê? Porque seguir a orientação de Deus regularmente nos levará à dificuldade e aflições. Você já percebeu quem são os crentes a que Satanás se preocupa em trazer-lhes lutas e problemas? Quem são os crentes, quem são os salvos, que Satanás se dispõe a atrapalhar o caminho deles? São aqueles que estão fora da vontade de Deus? Não, aqueles que estão fora da vontade de Deus, Satanás não precisa se preocupar muito com eles. Eles já estão complicando o seu próprio caminho. Para que Satanás vai ter o trabalho ainda de complicar mais um pouquinho? Eles já estão poupando para Satanás um grande serviço, porque já estão andando realmente fora daquilo que Deus quer. Mas agora pense naqueles crentes que estão desejosos, obedientes e fiéis ao caminho que Deus estabeleceu para eles. Como Satanás os tratará? Você imagina em quantas pedras no caminho Satanás colocará? Enquanto Simei, lembra da história de Simei? Enquanto Davi ia, fugindo de Absalão, Simei ia aqui ao canto da estrada, jogando pedras e amaldiçoando Davi. Então os homens de Davi disseram, rei, deixa que eu mate esse cão. E Davi virou assim, não faz nada não. Se ele está aí, na beira da estrada me xingando, é porque Deus quer que ele me xingue. Não significa que esse é o caminho errado, nem que ele está no lugar errado. Ele está no lugar certo. Quantas vezes nós desistimos do caminho certo por causa dos Simeis? Quantas vezes desistimos de andar no caminho certo porque alguém está jogando pedra e está dizendo que nós estamos errados, ao invés de nós seguirmos fielmente aquilo que Deus tem para nós? Eu quero terminar lhes mostrando algumas coisas. Olhe para o povo de Israel em Deuteronômio 1,19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes. Pelo caminho das montanhas dos amorreus. Eles andaram por um deserto escaldante. E o final do verso diz, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Quem fez eles andar pelo deserto? A direção de Deus. Olhe para Paulo em Atos 16, versos 9 e 10. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Você já leu quanta coisa aconteceu? Nos versos 22 e 23, olha a consequência. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele seguiu a direção de Deus e acabou aonde? Açoitado e na prisão. Quer dizer que estava errado? Não. Agora olha o exemplo do nosso mestre. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Você tem dúvida que Jesus cumpriu a vontade de Deus? Mas onde terminou o caminho dele? Na cruz. E é ele que nos diz, se alguém quiser vir a mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deus há de dirigir a sua vida pelas Escrituras.
E Deus o fará isso pelo ministério do seu Espírito. Então seus olhos devem estar nas Escrituras. A dificuldade do caminho não significa que você está na rota errada. Normalmente as dificuldades nos ensinam que estamos no caminho certo. Jesus disse para entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho apertado. Você já andou num caminho apertado? É difícil. Eu já andei em caminhos na mata em que você não via mais do que 2 ou 3 metros. Você nunca sabia o que estava adiante. Uma onça, uma cobra, um rio, espinhos. É difícil andar sem ver muito para frente. É difícil andar sem muita visão. Eu amo as estradas de Goiás. Aqui você anda vendo 5, 6 quilômetros para frente. Quando eu vou na minha família no Rio Grande do Sul, você não consegue enxergar mais de 200 metros. É serra e curva. Não é tão agradável. Mas é assim o nosso caminho. Se tivermos olhos nas Escrituras, nós vamos andar por um caminho apertado e difícil, com a maior proteção do mundo. Não há melhor proteção do que andar dentro da vontade de Deus. Então, ande dessa forma, tendo seus olhos nas Escrituras e confiando no Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.